Boa noite a todos e todas. Hoje é a aula 11 do curso de Segurança e Saúde no Trabalho da Pastoral Operária. Hoje é dia 26 de outubro de 2021. Né? E nessa 11ª aula, a gente vai continuar fazendo aquele trabalho que a gente estava fazendo com a Maria Aparecida, que já está aqui. Só que antes de começar a trabalhar aqui no material da Maria Aparecida, você falou de limpar a janela, né? E eu lembrei que tem um vídeo da Napo, né, que fala sobre limpar a janela. Vamos ver esse vídeo aqui rapidinho. Esse filminho aqui ele mostra o risco aí de. Esses filmes da Napo são sempre bem interessantes, mas quando a gente chegar na janela, no teu caso, a gente conversa de novo, viu, Meise? Eu queria agora pegar aqui e começar, então, a ver aquele caso da Maria Aparecida, que a gente começou na outra aula, né? Só que, antes de começar, eu só queria lembrar uma coisa que a gente viu na outra aula, só para... Porque a gente estava nos planos de ação, né? Então, que a gente está preenchendo o plano de ação. Então, você vê que na NR1 fala que tem que ter o plano de ação, né? Então, a organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, né, conforme o subitem 15445, que é o anterior lá. Para as medidas de prevenção, deve ser definido o cronograma, formas de acompanhamento e aferição dos resultados. Então, tem que... como é que a gente vai acompanhar isso? Implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. Também tem que fazer isso. A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados. Então, a gente vai ver como que a gente vai registrar isso. Então, as medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho, tá? A gente vai ver também como é que fazer isso. E o desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar a verificação da execução das ações planejadas, as inspeções locais de equipamento de trabalho e o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos quando aplicável, tá? Então, a gente começou, então, a fazer isso daí. Deixa eu só fechar aqui, para a gente pegar aqui. Então, aí a gente foi lá na planilha de riscos, né? Não sei se vocês lembram. Aí o trabalho, na tarefa de fazer as unhas, né? A gente coloquei que fazer as unhas, depois a Maria Aparecida, se eu tiver um nome melhor para isso, né? Mas aí eu coloquei com um funcionário exposto, no caso eu considerei só a Maria Aparecida mesmo.
E aí a fonte de risco. Então a gente sempre vai trabalhar com a fonte de risco. Então, no caso, ela vai fazer as unhas de uma cliente, né? Então a gente tem que a fonte de risco, na verdade, é o cliente, né? Aí, no caso, o agente é biológico, né? Que a gente está vendo a Covid-19, a proposta é analisar a Covid-19. E aí a trajetória e os meios de propagação. Então, a gente já viu que o vírus da, da Covid, ela se transporta pelo ar, por objetos ou superfícies também. E o efeito ou a dano, né, a gente já sabe que pode levar à morte, né? Claro que agora com a vacina, tudo, a morte já é mais difícil, mas quando se tem um dano, um efeito de um agente que pode levar à morte, a gente tem que colocar a morte aqui. E aí a severidade, né, a gente colocou de acordo com aquela tabelinha. Não sei se vocês lembram da tabelinha, eu vou mostrar de novo a tabelinha aqui, né? A tabelinha é essa aqui, tá? Deixa eu pegar aqui maior, né? Então, tá, peraí, antes é o outro, a gravidade. Então, na gravidade, né, a gente colocou 4, porque pode acontecer uma morte, né, ou incapacidade permanente. No caso se fosse que envolvesse mais gente, aí a gente teria que colocar 5 para gravidade. Por isso que naquela tabelinha aqui, a gente colocou severidade 4. Tá? Eu estou falando aqui, se vocês não entenderem, vocês se perguntam. Tá? E aí a probabilidade. A probabilidade também é aquela tabelinha, aquela outra tabelinha. Né? A probabilidade. Aí, no caso, né, a gente viu aqui que 5 seria certo ou quase certo. Por exemplo, se ela tivesse no ambiente hospitalar, sem EPI, sem nada, porque quando a gente analisa esse caso aqui, a gente não está analisando com controle nenhum, tá? Agora, a gente poderia trabalhar ou com 4, né, que é provável, né, provável de acontecer, né, de ela ser contaminada pela cliente, ou pouco provável. Pouco provável, tá? Improvável não, porque a gente viu que aconteceu muitas vezes, então não é improvável. Então, a gente poderia estar nessa linha, ou 3 de pouco provável, ou 4 de provável. Aí eu expliquei que na outra aula, quando a gente tem uma situação que a gente não sabe se é pouco provável ou provável, esse negócio é muito a questão do bom senso, né? Então, se você tiver na dúvida se é pouco provável ou provável, a minha sugestão sempre é que coloque um índice maior, no caso 4, no caso provável. Então, aí se a gente vai na tabelinha lá que a gente está preenchendo aqui, severidade 4, probabilidade 4. Aí 4 vezes 4 deu 16, o nível de risco é alto. Né? Aí sim, aquela outra tabelinha que eu mostrei aqui, que o nível de risco, então, seria 4 de probabilidade, com 4 de gravidade, dá 16. Então, um nível é crítico. Tá? Isso é importante a gente colocar, né? E aí, na planilha aqui, a gente colocou, então, 16. E aí a gente foi para a medida de controle, medida de prevenção. E aí a gente começou a preencher o plano de ação, né? Porque na verdade não é só uma ação que a gente vai ter que fazer, né? Vamos ter que fazer várias ações. Então a gente começou a fazer o plano de ação que nem está escrito na NR1, né? Então eu vou aumentar um pouco mais aqui que não está aparecendo direito, só para a gente trabalhar um pouco melhor isso aqui. Então, aí tem lá o plano de ação, né? O que fazer? Então, no caso, a trabalhadora tem que usar máscara, tá? Então, no caso, a responsável seria Maria Aparecida. Quando? Eu coloquei diariamente aqui, né? Mas poderia ser a cada atendimento, né?
por exemplo, cada vez que vem uma cliente, né, colocar máscara. Se não tem a cliente, você não precisa ficar de máscara o tempo todo, a não ser que tenha outros colegas, né, no trabalho, porque aí o risco, aí a fonte de risco é outra, depois a gente vai ver, né? Mas eu coloquei diariamente aqui e opa, voltar aqui. Aqui. Aí no salão, né? Por quê? Para evitar contágio no cliente. Então, na verdade, você está usando a máscara para evitar que você contagie o cliente, né? Aí também coloquei aqui adquirir máscara adequada. Depois que eu estive pensando, não é a forma mais correta de colocar isso aí, né? Então, quando a gente coloca o como aqui, a gente tem que colocar que tipo de máscara que é, tá? Então, aí a gente vai colocar o tipo de máscara, não é a máscara adequada, porque quem que vai trabalhar às vezes não sabe qual a máscara, né? Então, a gente pode usar aquela máscara NF95, acho que é NF95, que é a máscara para, né? E trocar a cada 3 horas. Tá? A Maria Aparecida está lá com a máscara. Qual é o número? Aqui, a máscara. Deixa eu falar o número. Aí são tantos números. É KN95. 95, é. Isso, É então esse? você está com a máscara certa. Você colocou KN95. KM95, IPI, então né? deve ser a mesma da outra, KM95. Tudo bem, vamos então você Mas tá... tem outra numeração aqui embaixo. Precisa pôr tudo ou só o primeiro? Não, só um, então, por exemplo, cada 3 horas que você utilizar a máscara, você tem que trocar, né, essa máscara, colocar outra. Não precisa jogar fora a máscara, né? Pode depois estar recuperando, mas, né? Eu vou colocar a NF95, que é mais conhecida, tá? Que é na É verdade, É FP. KN95. KN de navio, né? É, K. 90, KN95. Ah, tá. É que eu usei no posto essa semana, me mandaram eu trocar a minha e colocar essa. Diz que essa aqui é melhor, né? É a serra correta. É melhor mesmo. Não Agora, descartando as de tecido, que também pode ser usada e ser trocada também. Mas para esse lugar, como hospital, é melhor essa. isso, exatamente, exatamente. Então, a gente pode ter a máscara de pano, né? Lógico que ela não tem o mesmo fator de proteção que uma máscara dessa, mas também protege, né? Protege também. Essa aí é melhor. Além da trabalhadora usar máscara, a gente falou a cliente também usar máscara, né? E aí, quem que seria o responsável? Aí seria a Maria Aparecida, que deveria cobrar, né, a cliente, né? E aí o prazo também, né? Diariamente. Então, ela vai trabalhar, né? E aí, por quê? A cliente tem que usar máscara, né? Para evitar contágio na trabalhadora. Então, a trabalhadora usa máscara para evitar contágio do cliente a cliente usa máscara para evitar contágio na trabalhadora, né? E aí, como fazer isso, né? Então, o que o pessoal tem feito geralmente é colocar aquela placa, né? Cobrar, falar obrigatório uso de máscara, né? Então, e aí cobrar da cliente, ó, aqui tem que usar máscara, então tem que uma vez na porta. Álcool em gel também. Então, o álcool gel a gente chega já lá, Maria. Vamos falar só da máscara por enquanto, tá? Então, no caso, por exemplo, você vai cobrar da cliente para ela ou, né, ter uma máscara, no mínimo uma máscara de pano lá, ou uma KN95 também, sem usar, para se ela chegar lá sem a máscara, né, e você não perder a cliente, né, você fala assim, ó, tá bom, então eu vou te emprestar essa máscara aqui, você usa, e depois, né, então seria uma coisa para pensar, mas o importante de ter a máscara, né?
Você falou antes da vacina, na verdade a vacina seria a primeira coisa, né, que a gente teria que ter hoje em dia, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, né? Então, a trabalhadora tomar vacina, né? Mas isso entra no PGRO? Sim, não no PGRO. Olha, o PGRO, veja bem, o PGRO, vamos voltar lá para o PGRO. O PGRO, ele só está falando que tem que ter medida de controle, de prevenção, tá? A gente está nessa linha aqui. A gente, na verdade, tem várias coisas para prevenir, tá? Estamos colocando aqui. E uma delas, e aí, por exemplo, a máscara da cliente, a máscara da trabalhadora, aí a gente está colocando nesse plano de ação. Então, por exemplo, a trabalhadora toma vacina. A vacina é uma medida de prevenção? É. Se é uma medida de prevenção, a gente tem que colocar aqui. Então, a trabalhadora toma vacina. Então, mesma coisa, né? Maria Aparecida também é responsável, né? E aí, quando? Até então, né, a gente tinha muita gente. Hoje, a maioria das pessoas já tomaram pelo menos 2 doses, né? A gente está indo para a dose de reforço, a terceira dose, tá? A gente não tem ainda. O ideal, né? Então vamos pensar assim: o ideal para a vacina estar completinha do jeito que o governo colocou aí, a gente deveria considerar as 3 doses, tá? Por quê? 2 doses já é o suficiente? É o suficiente, né? Mas 3 doses aumenta mais a eficácia. Então, como o governo já está falando das 3 doses, né? Então, vamos considerar a vacinação como 3 doses. Entenderam? Ô, professor, nessa eu entendi, mas aí eu acho que caberia seguir o Plano Nacional de Imunização, porque daqui a pouco eles vão estabelecer 4 doses, né? Não, Está previsto. o plano de imunização hoje 3 doses, né? São as 2 doses mais uma de reforço. Então, mas se houver a quarta, porque já está em vista da quarta, A quarta ainda não está uma coisa já consagrada, né? A não está terceira. consagrada, mas está em via de estudo. Então, eu Então, colocaria seguir o plano, né, nacional para validar então a tabela. mas esse plano ainda não está validado, né? Quando ele validar, quando a gente souber que realmente vai tomar a quarta dose, aí a gente considera a quarta dose aí. Por enquanto, o que está valendo, né, até onde eu estou sabendo, pelo menos, é a terceira dose, tá? Tá? E a gente até tem um prazo aí, né? Provavelmente agora, você já viu, Maria Aparecida, quando você vai tomar a terceira dose? Eu não vi. Eu não vi quando que eu vou tomar a terceira dose, porque primeiro é os mais idosos, né? E toda a juventude ser vacinada, e como nós estamos na metade do povo, tem muita gente ainda para vacinar, então acredito que eu vou ficar lá para o final. Isso porque diz que já está vindo uma quinta onda aí, fora do Mas, país, que mas está se vamos, alastrando. Eu vamos colocar acredito que a gente vai tomar uma quarta dose. mas Eu não sei vamos quando, mas eu considerar. acho que vai. Vamos, por enquanto, colocar só a questão da terceira dose, né? Eu acho que esse ano a gente já vai tomar. Então, vamos colocar, por exemplo, dezembro de 21, vai. Seria Ó, o prazo. eu Tá? tomei em agosto. Seria em dezembro, eu teria que tomar a quarta dose, no caso. Porque Terceira. é 3 meses a minha. Terceira Eu tomei a dose, né? AstraZeneca. Terceira dose. Desde dezembro de 21, a terceira dose. A quarta É, dose a gente não sabe ainda quando vai ser. não, a terceira, quer dizer. Tá. Então, vamos colocar aí dezembro de 21. O prazo de dezembro de 21 para a terceira dose. Tá? Ah, tá. Aí onde? Aí vai ser. Vamos colocar aí no. Cara, SUS, vai. Ou no UPA, vai na UPA.
que é onde a gente tem tomado, né? E por quê? Para evitar, ou para reduzir, né? Reduzir probabilidade de morte. Tá? Vamos ver se vocês concordam com isso, porque, na verdade, né, a vacina ela não evita que você pegue a Covid, tá? Ela reduz a probabilidade, mas se você pegar, né, a probabilidade de morrer vai ser bem reduzida, tá? Então, aí como, né? Tomar a terceira dose conforme plano de vacinação atual, tá? Depois, se tiver uma mudança, a gente vê aí, tá? Agora, além da trabalhadora tomar a vacina, né, o ideal é que a cliente também tomasse vacina, certo? Agora, a Maria Aparecida, ela, como manicure, o ideal é que ela, não sei se ela vai ter assim, a liberdade, né, de cobrar a cliente de tomar a vacina, né? Mas a vacina seria uma coisa boa para a própria cliente. Então, teria que colocar, ó, cliente tomar vacina. Tá? Deixa eu pôr isso aqui. Cliente tomar vacina, tá? A responsável aqui nos... Fala, Meise, pode falar. Eu estou ficando confusa. O plano de ação, ele é para a empresa que está fazendo o plano de ação. E aí ele vai ter que denominar funcionário por funcionário? Não estou entendendo. Como denominar funcionário por funcionário? Não entendi, eu não entendi a tua dúvida. O plano de ação é a empresa que faz. Né? É a empresa que faz. No caso, a empresa da Maria Aparecida que está fazendo. Qual a dúvida? Aí, quando você põe ali o prazo de dezembro de 21, você está usando uma referência pessoal no caso da Maria Aparecida. Sim, aí, por quê? Já não é mais generalizado. Não, aqui, olha, vamos voltar para o PGRO, tá? Quando a gente colocou aqui fazer unha, a gente colocou funcionário exposto 1, a gente definiu que era só um funcionário. Então, no caso, é a Maria Aparecida. Tá? Aí, no plano de ação que a gente está preenchendo aqui, aí, obviamente, que a gente está pensando nela. Se tivesse 2 trabalhadores, né? Aí a gente teria que pensar nas duas, ou nas 2 trabalhadoras. Se tivesse 3, tinha que pensar nas 3, e assim vai. Tá? Então, no caso, nós estamos falando com uma trabalhadora só. Então, estamos pensando só nela. Tá bom? Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, uma outra ação para evitar que Mas isso aqui seria mais uma ação para evitar que a cliente morresse, né? Se você pensar bem, não é uma coisa assim do trabalho, né? Mas como a própria Maria Aparecida falou, tem algumas ações que eles têm que tomar cuidado para não deixar o cliente doente, né? Então, por exemplo, você vai falar assim, ó, a Maria vai atender a cliente, aí a Maria Aparecida vai falar para ela: você já tomou a vacina? Né? A terceira dose? Vai depender da idade dela. Vamos supor que seja uma cliente que tem a mesma idade da Maria Aparecida. Então, a gente vai colocar aqui dezembro de 21 também. Tá? Então, é um prazo, a gente não sabe. Aqui, veja bem, é hipotético. Agora, se for um outro cliente que vai demandar mais tempo, aí a gente teria que colocar outro prazo aqui.
que vão ser vários clientes, na verdade, que vão chegar, né? Então, a gente não vai conseguir aqui poder definir. Olá, Emerson, boa noite, seja bem-vindo. Então, na verdade, aqui a gente está tomando cuidado com o cliente, tá? Mas, na verdade, no PGR, a gente não deveria se preocupar tanto com o cliente. Então, tem que preocupar mais com a trabalhadora. A gente está fazendo um plano de análise de risco, né? Que o plano de ação para evitar que o trabalhador fique doente, tá? Mas a gente vai ter uma preocupação com o cliente também, tá? Mas não seria a preocupação inicial. Mas a gente vai colocar aqui, porque como ela vai ter vários clientes, ela não vai saber dizer quando que o cliente vai poder tomar a vacina, tá? Se a vacina vai ser agora, se vai ser, se, por exemplo, for um jovem que ela vai atender, né? Esse jovem só vai tomar a terceira dose lá no meio do ano que vem, tá? Então, a gente não tem como agora aqui definir um prazo para todos os clientes, tá? Para todos os clientes opa, deixa eu voltar aqui. Para todos os clientes. Então, a gente vai colocar aqui, vamos supor, a gente está prevendo que, lógico que a gente não, muita coisa da Covid que a gente não tem ideia ainda. Por exemplo, o tempo que vai durar essa imunização, né? A da gripe a gente já sabe, todo ano a gente toma da gripe. Então, a validade da vacina da gripe é de 1 ano. Agora, a da Covid a gente não sabe, mas sabe que todo mundo vai ter que tomar uma dose de reforço, tá? Então, todo ano vai ter que ter essa campanha de vacinação, tá? E a gente não vai ter aqui agora, como, por exemplo, saber todos os clientes da Maria Aparecida se elas tomaram ou não a vacina, tá? Então, mas vamos colocar um prazo aí, vamos supor que essa pandemia ela vai até junho de 2022, para todo mundo ter até todos os clientes da Maria Aparecida, por exemplo, tomar a vacina. Já tomou, Já tomou. Vamos colocar aí, só para a gente trabalhar, tá? E, então, também, o motivo é o mesmo, né? E aí, vamos também a terceira dose. Agora, vamos lá. Vamos continuar aqui. A Maria Aparecida falou do álcool gel, né? O álcool gel é assim. O álcool gel é utilizado quando você compartilha algum tipo de objeto, né? Ou compartilha algum tipo de superfície, né? Então, por exemplo, a cliente, Maria Aparecida, perguntando para você, que tipo de objeto que você tem contato com a cliente, por exemplo, quando vai trabalhar lá com você? Qual o objeto que você... Lógico que você tem contato com a mão dela, né? Que você pega na mão dela, né? Aí Você ela tem que passar, aí ela tem que passar álcool gel na mão dela e eu na minha e colocar a luva, né? Para pegar, ter acesso. Então vamos lá. Então vamos pensar aqui como a gente vai colocar isso no plano de ação, tá? Então, por exemplo, você Produto. A trabalhadora usar álcool gel, né? Então vamos lá. Trabalhadora usar álcool gel. Aí a responsável continua sendo a Maria Aparecida. Aí aqui também de novo diariamente, né? A cada atendimento ela vai ter que usar, né? Então isso no salão.
Agora, para quê? Para que a trabalhadora tem que usar álcool gel, né? Porque, vamos pensar, se ela não usar o álcool gel, se ela tiver com a Covid, ela vai passar para a mão da cliente, tá? E a cliente, depois com esse contato, vai se... Higienização. Então, em vez de usar álcool gel, você poderia colocar aqui também higienização, tá? Você poderia usar também lavar com água e sabão, né? Mas por exemplo, né? Se não tem o gel, pode lavar com água e sabão. Pode ser álcool gel ou água e sabão, tá? Ou água e sabão. Então, eu vou colocar ou água e sabão. Tá? Que é a higienização, tá? E aí, para quê, né? Para evitar o contágio. Na verdade, aqui o contágio, né? Para evitar que o contágio vá para, se ela tiver com o Covid, que o vírus vá para a cliente, tá? No caso, se a cliente também tiver com Covid, que não vá para Maria Aparecida, tá? Então, a gente tem que estar, para evitar o contágio, vou colocar aqui, ó, devido ao contato com as mãos, tá? As mãos. Tá? E aqui também, para evitar contágio, aqui, para deixar bem claro, né, a máscara, vou colocar aqui pelo ar, para evitar contágio pelo ar, tá? Porque a máscara ela evita o contágio no ar. A higienização evita o contágio com contato com as mãos, tá? E aí, como, né? Como? Aí você tem que disponibilizar, né? Disponibilizar álcool gel, água e sabão, tá? Estão entendendo? Eu estou entendendo, só que são nuances, né, de resposta. Para mim, fica num kit só. Eu já ia condensar tudo numa resposta. Não pode. Não pode. Se a gente voltar em NR1, você vai ver que para cada risco a gente tem que pegar uma linha. Tá? É muito difícil, muito detalhe. Mas é o jeito que a gente tem que fazer, tá? Agora, isso aí é o suficiente? Ou tem mais alguma ação que a gente pode fazer para evitar a Covid? A Maria Aparecida que sabe, é do setor. Deixa eu ver. É o suficiente, Maria Aparecida? Você quer incluir mais alguma coisa? Bom, os detalhes aqui, como ela falou, que eu não consegui especificar direito. Assim, você fazendo é fácil. Mas se eu fosse fazer, eu não ia conseguir. Eu sei que todos os itens tem que fazer, né? Tem que usar. Está correto. Tem mais alguma ação que você faz? Deixa eu ver. Mas vamos deixar isso daí, tá? Então, só para efeito de a gente seguir, né? Seguir em frente aqui, tá? No exercício. Isso aqui é um exercício, tá? Seu Geraldo quer falar, levantou a mão. Fala, seu Geraldo, pode perguntar. Então,
Eu estou vendo que tem algumas coisas que batem como chaveiro aí, viu? Eu lavava tantas mãos que eu lavava, que passava álcool, toda chave que eu pegava para fazer, eu tinha que passar álcool gel, e ia lá dentro, lavava as mãos e tal, que quando eu ia no caixa eletrônico, aí a digital demorava para pegar, viu? Mas, então, eu e a Maria Aparecida tem a ver aí, legal. Então, o senhor já estava esquecendo, né? Você vai fazendo chaveiro, não está colocando a fundição, mas você vai fazendo chaveiro, né? Então grava aí que depois você vai usar essa planilha bem parecida para fazer no teu caso aí para o chaveiro, tá? Legal. Tá? Legal. Bom, aí a gente tem um plano de ação aqui para evitar o contágio da Covid. Tá? Dependendo do tipo de trabalho, vai ter mais ações, tá? Mas vamos colocar aqui, vamos supor, Maria Aparecida, você tem colega que trabalha lá no salão ou é só você trabalha sozinha? Então, ultimamente eu estou sozinha, mas no salão tem bastante gente. Aí Não, é beleza. mais complicado. Hã? Tem Se bastante gente. Então, a gente Oi. vai fazer o plano de ação aqui pensando que você trabalha sozinha, tá? Não, esse aí tá correto. Esse Se, plano de ação aí está correto. Eu se, sozinha. se você for, de repente, trabalhar no salão com mais pessoas, a gente tem que melhorar esse plano de ação. Tem que incluir aqui, na verdade não é aqui, é lá no PGRO, depois eu vou mostrar. Bom, a gente fez o plano de ação aqui para evitar, então, o risco da Covid, de contaminação, aí, de contágio da Covid, tá? E aí, como eu falei para vocês, né? Eu mostrei aqui na NR1, né, o plano de ação e tal, né? Para a implementação deve ser definido o cronograma, forma de acompanhamento, implementação e acompanhamento das medidas de prevenção, tá? Então, a gente vai ter que acompanhar, de acordo com a NR1, essa... E também as medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos indicarem ineficácia no desempenho. Então, o que a gente faz? Agora, para atender esse item aqui da norma, tá? A gente vai pegar esses itens aqui, ó, por exemplo, trabalhador a usar máscara. A gente vai usar um outro documento. A gente chama de 3 gerações. Vou explicar já como é que funciona isso aqui. Então, apagou tudo? Não, é outro documento isso aqui. Aquele lá é o plano de ação, tá? Agora, a gente está no relatório de acompanhamento, tá? Deixa eu aumentar esse tamanho aqui. Trabalhador usar máscara, tá? Aí a gente coloca aquele outro item lá no plano de ação. Cliente usar máscara. Na verdade, aqui foi planejado, né? Trabalhador usar máscara. Deixa eu ver o outro aqui do plano de ação. Cliente tomar vacina. Aliás, trabalhadora tomar vacina. Depois tinha... Todas as ações que a gente colocou aqui no plano de ação, a gente vai colocar no relatório de acompanhamento. Lembra que lá na NR1 fala que a gente tem que acompanhar as ações, né? Então, a gente está fazendo isso. Tá? A gente está acompanhando as ações agora. Tá? Aí fica mais fácil, né? O primeiro é mais difícil. Então, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas então fez aqui, vamos colocar aqui. Tá. Aí vamos lá, vamos ver. Esse 3 gerações, por que é o relatório de 3 gerações, né? Por que esse nome 3 gerações, né? Se você olhar aqui, o nome disso aqui é o relatório de acompanhamento. Então, na verdade, aqui é o plano de ação. O relatório e o acompanhamento. São os 3.
relatório de acompanhamento de 3 gerações, ele fala 3 gerações por quê? Porque ele olha o passado, o presente e o futuro. Tá? Então, você vai fazer análise aqui. Né? Então, você vai ver pelos prazos. Né? Por exemplo, trabalhadora usar máscara. Você está usando máscara? Executado? Se está executando, normal, tal, sim. Tá? Você executou, você está usando máscara. Resultado, né? Tá? Se você está usando, o resultado está bom, tá? Sem problema. Tá? Peraí, aqui não é trabalhadora, não, que é outra coisa, que eu copiei errado. Cliente usar máscara. Então, o cliente usar máscara. As clientes estão usando máscara? Sim. Né? Vamos supor, toda cliente que chegar lá está usando. Beleza. Resultado? Tá bom. Né? Tá bom. Beleza. Fechou. Na verdade, você está avaliando os resultados. Tá? Mas você, professor, dá licença, a trabalhadora usa máscara, fica como primeira janela ou ela é suprimida pela cliente usar máscara? Não, são 2 ações diferentes, Meise. Então, está certo. Ali o que está na janela. Aqui, o que a gente colocou no plano de ação é uma ação, trabalhador usar máscara, outra ação, cliente usar máscara, tá? No plano de ação, a gente definiu isso. Aí, o resultado de acompanhamento, ele só vai copiar lá as ações. Carrega para lá. Tá, entendi. Carrega para lá, tá? Aí, trabalhador tomar vacina. Aí você vai falar assim, não está dando certo isso aí, porque tem uma cliente que tomou, é mais velha, tem uma outra que não tomou, é mais nova, e eu não tenho como controlar esse negócio de vacina, não. Está entendendo, Maria Aparecida? Você quer falar alguma coisa, Maria Aparecida? Está o microfone aberto só por... Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Então, então, vamos supor que ser executado, para uma, você vai perguntar, tomou vacina? Aí tomei. Aí a outra, não tomei porque eu sou nova. Vamos que chega uma pessoa lá que é negacionista. Eu não tomei e não vou tomar a vacina. Né? Aí... Os cuidados têm que ser mais reforçados. Então, você não pode... O fato é, foi executado? Né? Foi executado, né? Todo mundo está tomando vacina? Não, né? Não. Se você tem uma que toma, outra que não toma, o pessoal não foi executado. Então, o resultado não pode ser bom, né? Se você está recebendo trabalhadoras que não tomaram vacina, né? Apesar de você estar não está sendo tão afetada, mas ela pode levar o vírus para você, tá? Se ela tomasse vacina, a probabilidade dela colocar o contágio para você seria muito maior, vamos dizer assim, né? Então o resultado, por exemplo, não está bom. Não está bom, tá? Não está todo mundo tomando o... Então, vamos colocar aí ruim, não está legal. Então, qual é o ponto problemático? Tá? Por que nem todo mundo está tomando? Né? Qual que é o ponto problemático? Né? Então, por exemplo, vamos supor que seja... o plano de ação que está... Oi? É o plano de ação da vacina que não está funcionando. Nem todo mundo tomou vacina. Plano nacional, quer dizer. Não o plano de vacinação, estou falando, né? Então... Aí, ponto problemático. Vamos supor, então, que você... nem todos tomaram... nem todos tomaram... Nem todos... Né, nem todas clientes tomaram
A terceira dose, vamos colocar a terceira dose aqui, vai? A gente está considerando terceira dose. Nem todas as clientes tomaram a terceira dose, tá? Esse é um ponto problemático. Então, você tem uma cliente nova, uma cliente mais antiga, uma toma, outra não toma. E aí o que você vai colocar? Uma proposição, né? O que vai fazer nesse caso aqui? Né? Aí não tem muito jeito, né? Você vai ter que esperar todo mundo ser vacinado, tá? Aí nem todos os clientes. Então, a proposição é aguardar a vacinação de todos, né? Acho que não tem outra coisa para fazer, né? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, vou colocar imunização de todas, né? Então não vai ter jeito. Vamos aguardar prazo de imunização de todas. Responsável, aí, no caso, né? Quem que vai, na verdade, aí, no caso, o responsável vai ser o governo, mas a gente não pode cobrar o governo, eu vou colocar aqui o cliente mesmo, né? Que é o cliente que tem que ir atrás disso daí. E o prazo seria o prazo que a gente colocou como, sei lá, junho de... A gente já tinha colocado, né? Junho de 2022, tá? Professor, é assim, o senhor... Não, peraí, desculpa, que eu estou falando errado. A trabalhadora vai tomar vacina, tá? Aqui na verdade, estamos falando do cliente, mas aqui é do cliente. Então, espera um pouquinho só, deixa eu acertar aqui, que eu coloquei errado aqui. Trabalhador tomar vacina. Então, por exemplo, executado não, tá? Então, problemático. A terceira dose só em dezembro de 21, tá? Aguardar prazo de vacinação. Não vai ter outro jeito, né? E aí a responsável é a Maria Aparecida, né? E aí opa, peraí. E o prazo, a gente viu a dezembro de 21, né? Bom, você ia falar, Meise, pode falar agora. Era justamente isso que o senhor estava se referindo à cliente e estava lançando uma coluna de trabalhadora. E isso causa confusão no meu entendimento. Agora está certo. Não, é isso mesmo, tá? A trabalhadora toma vacina, não tomou. Se ela não tomou, na verdade, não é que o resultado é ruim, né? A gente não tem um resultado incerto, vai, porque ela não tomou, né? Ruim é quando, por exemplo, ela não quer tomar vacina, né? Aí é um resultado ruim, porque não vai adiantar colocar outros prazos aqui, tá? Então, a cliente toma vacina, executado não, o resultado... ou pode deixar ruim também. Então, nem todas as clientes tomaram a terceira dose, agora prazo de eliminação de todas as clientes, né? Responsável cliente, prazo. E trabalhador usar álcool gel ou água de sabão, tá? Então, o trabalhador está usando álcool, está fazendo higienização? Está fazendo, Maria Aparecida? Tem, no caso, no salão, tem que ter para ela fazer. Então, tudo bem. Tá? Então, lá. sim. Então, é sim. Sim. A resposta aqui é sim. Sim. Sim, tá? Então, o resultado é bom. Tá? Tá usando. Vamos supor que a trabalhadora não estava usando o álcool gel, ou porque faltou álcool gel, ou porque não tem água de sabão no lugar lá, ou que não tem toalha, sei lá, tivesse algum tipo de problema. Aí se colocava não aqui, e aí colocava o ponto problemático aqui, tá? Desculpe. Então, aqui, olha, a gente está
acompanhando, então, aquelas ações que foram definidas no plano de ação. Tá? Tá claro isso aqui? Alguma dúvida? Então, a gente tem o plano de ação. Ô, Gilmar, Fala, Geraldo. dá licença. Essa higienização aí, eu não vi falar na porta, na entrada, que o pessoal entra, o cliente entrou e tal. Aí como é que é? A pessoa entrou sem luva, aí pegou lá na maçaneta da porta e tal. Então, você tem razão. O ideal seria. Aqui no caso, é a trabalhadora. A gente não colocou no plano de ação que cliente também. Aqui, se a gente vai falar para cliente usar álcool gel na entrada, a gente tem que colocar aqui no plano de ação. Tá? Então, mas isso quando eu vou. O exemplo da tabela é para executar o plano de ação. Aí é um exemplo. Então, se eu sou a Maria Aparecida, no local do meu trabalho, eu já tenho que ter água e sabão, álcool em gel e máscara à disposição de quem quer que seja que entre logo na entrada. Está lá explicando para a pessoa já entra, já passou álcool em gel, já pega na maçaneta da porta e já se dirige a mim, e já com todos os equipamentos adequados. Para receber essa cliente. Mas eu já tenho que me preparar, o meu ambiente, meu e da empresa tem que estar em destaque, já preparado para receber Gilmar, você, quem quer que seja que tenha que entrar. Esse plano de ação já tem que estar logo no começo em destaque. Então, Maria, faltou pelo aqui. Que eu me entendi. Então, se você tem... Não, a gente está colocando aqui no plano de ação aquilo que você tem que fazer para evitar o contágio, tá? Então, Exatamente. Então, faltou colocar aqui. A cliente... Não, tá certo. Não, tem que colocar então aqui também. Não tá certo porque está faltando, né? O quê? Não colocamos. Água, sabão, colocou, álcool em gel, máscara, tá tudo na tabela aí, tá colocado. Não, Aparecida, a gente colocou aqui só a trabalhadora, a gente não colocou a cliente aqui. Colocou, não colocou máscara? A máscara sim, o álcool gel não. Colocou. Só para trabalhadora, para cliente não. Então, mas no meu entendimento, esse plano de ação tem todos esses itens. No local de trabalho, eu estou dando um exemplo para explicar, para entender melhor, que tudo isso tem que ter logo na entrada. Seja para a trabalhadora ou para quem chegar. Maria E nesse plano de ação está. Não está ok, porque, olha, veja bem, o que está no plano de ação tem que ser aquilo que você faz lá. Se a cliente aqui só tem a usar máscara, ela não está aqui colocar o álcool gel. Então a gente vai pegar aqui, ó, aqui e colocar aqui a cliente, tá? Peraí, deixa eu copiar aqui. Então faltou isso aí, ó. Está na outra tabela. Mas não pode, Maria Aparecida, essa aqui tem que estar igual da outra. Sim. Uma é plano de ação, o outro é relatório de acompanhamento. Os dois têm que estar igual. Então, por exemplo, cliente, que você está falando, ó, cliente tem que usar álcool gel ou lavar a mão com água e sabão. Isso. Para o trabalho ficar executado, né? Não, ter bom resultado. Eu estou mostrando para vocês aqui o que a gente tem que fazer e depois tudo que a gente for colocar aqui, a gente vai ter que fazer do mesmo jeito, tá? Então, por exemplo, a cliente tem que usar álcool gel ou lavar as mãos com água e sabão. Tá, Maria Aparecida vai ser responsável para fazer com que a cliente faça isso, tá? Então, diariamente também, tá?
no salão. A Ricartiane está chegando aqui também. Olá, Ricartiane, seja bem-vinda. Né? Nós estamos preenchendo aqui a planilha, o plano de ação da Maria Aparecida. Tá? Estamos usando um exemplo aqui da manicure. Tá? Então, por que a cliente tem que usar álcool gel, lavar a mão com água e sabão? Tá? Então, aqui, para evitar o contato, né? O contágio, devido ao o contato com as mãos. Tá? É o mesmo problema aqui, tá? Como? Aí você vai colocar, disponibilizar álcool gel, água e sabão. Na entrada do salão. Você falou na entrada do salão? Tem que estar em destaque na entrada. Tá, então na entrada do salão, tá? O teu álcool gel pode estar ali perto de você, mas da cliente, a hora que ela entrou, ela tem que colocar, senão ela vai contaminar todos os lugares, que nem o senhor Geraldo falou, a maçaneta da porta, do banheiro. Exatamente. Tá? Bom, essa ação... Então, todas essas ações que a gente colocou aqui no plano de ação, como eu disse, a gente vai ter que colocar lá no no relatório de acompanhamento. Tá? Então, vamos lá para o relatório de acompanhamento. Tá? Vamos colocar essa ação aqui. Então, o cliente tem que usar álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, fazer higienização. E aí você vai analisar se os clientes estão fazendo isso. Tá? Os clientes estão fazendo isso? O cliente entra lá, tá colocando a mão, lavando a mão, tal. Beleza. Se está colocando, se está lavando, se está usando, beleza. E o resultado é bom. Vamos supor que o cliente não estivesse não estivesse fazendo isso. Aí você iria vir aqui, ponto problemático. Né? Então, por isso que é o relatório de acompanhamento que a gente chama de 3 gerações. Por quê? Porque ele tem o que foi planejado no plano de ação. Então, todas as ações que estão lá no plano de ação estão aqui. Ele é o atual, porque está analisando se foi feito ou não foi feito, né? E o resultado, tá? Estamos colocando aqui também. E quando tem problema, né, incerto, ruim, a gente identifica qual que é o ponto problemático e põe uma proposição futura. Por isso que é 3 gerações. Passado, que foi planejado, presente, que foi executado, e futuro, né, que é a proposição aqui. Tá claro? Uhum. Tá claro? Tá. Alguma dúvida nisso? Então, para cada risco, a gente vai ter que colocar isso daí. Agora, vamos voltar lá para o PGRO. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, qual a medida de prevenção? Na verdade, são várias, né? Então, é o plano de ação, né? Vamos colocar aqui plano de ação. Barra relatório de acompanhamento 3G. Vou colocar aqui, tá? São os 2 documentos. Aí o certo é ter um número aí, né? 001, por exemplo, que a gente tem. Então, a gente tem esse plano de ação e o relatório de acompanhamento, que são as medidas de prevenção aqui. Essas 2 coluninhas aqui, eu coloco qual e quanto quando a gente tem medição. Nesse caso, a gente não tem medição, a gente põe um xizinho aqui, dizendo que foi. Agora, a nova severidade. A severidade, ela nunca muda, tá? Porque a severidade, que a gente viu na tabela lá, é morte, tá? Então, a gente vai continuar com 4 aqui, tá? Agora, a probabilidade muda, porque como você fez essas várias ações aqui, a probabilidade do contágio vai diminuir. Então, a gente vai lá na tabela, né? E vamos ver lá o quanto que diminuiu, tá?
Então, por exemplo, probabilidade. Tá? Vamos ver, procurar lá a tabela. Probabilidade. Tá? Então, a gente tem essa tabela aqui. Então, estava com provável aqui 4. Aplicando todas aquelas medidas, vacina, máscara, álcool gel. Agora, qual que é a probabilidade aqui? Que vocês acham? Qual que é o número que a gente colocaria aqui? 4. Não, 4 é quando você não tem nenhuma medida de prevenção. Sem máscara, não tem álcool gel, não tomou a vacina. O 4 é aquela medida inicial. Agora, você fez um plano de ação, você fez um relatório de acompanhamento, a probabilidade de contágio vai diminuir. Vai diminuir. Ah, sim, sim. Tá? Ela vai ou para pouco provável, para improvável. Tá? Concorda? O que você acha? 3 ou 2? 2. 2. Beleza. Então vamos voltar lá para a planilha. Então vamos voltar lá para a planilha. Probabilidade agora é 2. Então o nível de risco passa para ser 8. 8. Vamos lá ver o nível de risco agora, o 8, quanto que é, ó. O 8, aqui, ó, a severidade morte continua, 4. A probabilidade diminuiu para 2, ó, o 8 é moderado, tá? Então, na verdade, agora, ó, com essas ações aqui, deixa eu colocar aqui Vou colocar o zoom mais claro aqui. É 8, tá? Que é um risco moderado. Entenderam? Então, quando a gente faz essa linha do PGRO, tá? Ele deu um nível de risco alto. Como a gente colocou plano de ação, relatório de acompanhamento, tudo, né? A gente diminuiu, então, a probabilidade para 2 diminuiu o risco para 8, que é um risco moderado, tá? Ainda, agora, uma coisa importante, tá? Para que ele seja 8, tá? Para que ele seja 8 mesmo, todas essas ações deveriam ter sido feitas, tá? Todas essas ações seriam feitas. Nem todas as ações a gente fez, tá? Tem a da vacina, a trabalhadora, do cliente. Então, a gente viu aqui que nem toda ação ainda está sendo feita para você reduzir, tá? Então, quando você faz essa planilha, essa medida de controle, que na verdade são medidas de controle, né? Para você diminuir essa probabilidade, todas essas medidas deveriam estar sendo feitas, tá? Então, na verdade, ainda não está no nível de risco 8, tá? Ele só vai baixar o nível de risco aqui quando todas aquelas ações forem feitas, tá? Então, aqui, olha, na verdade, mas você diminuiu um pouco o risco, porque você diminuiu, está usando máscara, está usando vacina, está usando álcool gel, você diminuiu, já não é mais 4. Agora pode ser que não seja 2 também, porque você não colocou todas as medidas, tá? Então, por exemplo, no planejamento de ações, você pode colocar aqui, ó, falta completar 3G, as ações do 3G, tá? Porque ainda vê que ainda não está completo, tá? Aí, esse aqui só vai estar 8 mesmo quando todas aquelas ações lá do relatório de acompanhamento tiver resolvida, tiver liquidada. Entenderam?
Entenderam ou não entenderam? Quando fica quieto assim, eu fico meio preocupado. Dá para especificar todas, professor? Aí, quando o senhor fala todas, me confunde tudo. Ó, a gente está falando de fazer... Todas essas ações. Trabalhar... Está na tabelinha. Espera aí. Usar máscara, tomar vacina e usar álcool gel e higienização. É isso? Para cada uma, eu vou ter que ir lá no plano. Qual é a outra tabela? Então, o plano de ação é esse aqui, tá? Você fez um plano de ação para diminuir o risco, tá? Agora, a gente foi aqui para ver se está sendo eficaz as medidas, tá? A gente viu que aqui, ó, tem 2 ações aqui que não foram feitas, certo? Então, nem todas as ações foram feitas. Tem 2 aqui que não foram feitas. O plano de ação ele não está sendo feito conforme você planejou. Fala, seu Geraldo. Então, Gilmar, aí eu quero fazer uma pergunta um pouquinho fora. Aqui, tem salões grandes, né? Não, igual da Maria. Então, assim, mas quando é um salão grande, nós estamos falando do ponto de vista de cipeiro. Quantas pessoas precisa ter esse salão para poder ter uma cifra? Aí, Geraldo, eu preciso olhar, não dá para responder assim. Não dá para responder agora. Saiu agora uma nova NR5 e ela mudou a classificação de número de cipeiros, né? Eu tenho até aqui, mas aí o que a gente não vai dar para fazer agora, mas dá até para ver. Mas tem que essa nova relação. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a NR. Deixa eu ver se eu acho a NR. Aqui. Essa nova NR, ela está aqui, ó. Aqui. Então, eu não sei qual que é o grau de risco da salão de cabeleireira, tá? Se é grau de risco 1, 2, 3 ou 4, tá? Eu não sei, eu precisaria entrar lá no campo das NRs para saber qual que é o CNAE, qual que é a atividade econômica de manicure, cabeleireiro, para saber qual o grau de risco. Vamos supor que seja 1, tá? Que aqui o grau de risco, quanto maior o número, maior o grau de risco da atividade, tá? Vamos supor que seja 1. Vamos supor que seja 1, tá? Não sei. Aí, para ter um cipeiro, você teria que ter de 81 a 100 trabalhadores para ter um cipeiro. Se for um risco de maior, 2, por exemplo, aí de 51 a 80. Se for um risco, não é 3, se fosse risco 3, aí acima de 20 já teria que ter um cipeiro. Mas aí tem que primeiro ver o grau de risco, tá? Para depois saber, sabendo o grau de risco, por essa tabela aqui a gente vê quantos cipeiros teria. Respondi a tua pergunta, seu Geraldo? Beleza, Gilmar. Eu vou procurar depois saber o grau CNAE de manicure para a gente ter certinho isso daí, tá? Legal, tá? Obrigado. Então, assim, isso, tá? Então, isso para um risco aqui, tá? Fazer unha para a Covid-19. A Covid-19, tá? Então, a gente viu aqui tudo o que a gente preenche, né? Então, como é que a gente fez? Primeiro, identificamos a tarefa, né? O fator de risco, o Covid-19, né? Na verdade, seria a doença, mas doença Covid-19, e o efeito dano é a morte, tá? Agora, a Covid-19 é só e aí
como ele deu risco alto aqui, né, aí a gente teve que fazer o plano de ação, tá? Plano de ação, relatório de acompanhamento, tudo para saber se as ações foram eficazes, que nem NR1. Aí, depois que você tem todas as ações que você fez lá, aí se diminui o risco, o nível de risco, tá? Então, aí a gente viu que nem todas as ações foram feitas, tá? Então, esse nível de risco aqui ainda não é 8, tá? Para ser 8, a gente teria que fazer todas aquelas ações que foram planejadas lá. Você quer perguntar de novo, Geraldo, ou você esqueceu de abaixar a mão? Não, aqui a mãozinha ficou. Ah, tá. Não, beleza. Eu não consigo tirar a mãozinha, viu? Bom, Clica de novo em cima da mão que ela sai, seu Geraldo. fala aí, Inês, tem alguma dúvida? O KNAI do cabeleireiro é 960-2501. Tá, mas aí eu preciso pegar esse KNAI, entrar lá na NR4 para saber qual é o risco dele, tá? Deixa eu anotar aqui, depois eu faço isso. Não vou ter tempo para ver agora, mas na próxima aula eu trago isso daqui. Eu olho aqui já. Tá, então vê o grau de risco. Eu acho que você não vai conseguir ver o grau de risco aí no KNAI só. Qual que é o KNAI? 960-2501. Então, agora a gente precisa saber qual que é o grau de risco desse KNAI, para a gente saber exatamente lá, tá? Então, tem que ir na NR4. Pode dar na sua aula aí que eu já estou procurando aqui. Ela está procurando, Gilma. Ó, aqui está escrito, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, Meise, ó. Grau de risco conforme quadro 1 da NR4, KNAI com grau de risco. Então, tem que ir lá na NR4, tem que ir na NR4, tá? Aí, vamos lá na NR4, fazer então isso aí já. Onde é que está a NR4 aqui? Vai demorar. Não apareceu, não. Vai demorar. Eu tenho que procurar a NR4 aqui, que eu não sei onde eu coloquei. Mas, deixa eu ver onde é que está. Tecnologias, frente ampla, C4, NRs. Deixa, professor, depois a gente vê. Não, agora você está. Agora eu vou ter o primeiro. NR4. Agora é uma questão de honra. Agora é uma questão de honra, já que você falou do KNAI. É que está aqui. Quadro 2, cadê o quadro 1 aqui? Está na aula 8? 11, NR4 é a do SESMIT. Aula 7? Aula 11. Não falei da NR4 ainda. Tá. Nossa.
Ah, essa é a nota técnica. Essa aqui é a nota técnica. Tem que pegar a NR4 mesmo. Ah, a NR4 é essa aqui. Tá. Aqui. Qual que é o... O KNAI? O KNAI... 960-2501. Ixi, tá longe ainda. Isso no final, né? Tá chegando. Aí, outras atividades. Cabeleireiros e outra atividade de tratamento de beleza. Grau de risco 2. 96025. Tá? Cabeleireiros e outra atividade de tratamento de beleza. Grau de risco 2. Então, grau de risco 2. Grau de risco 2. Grau de risco 2. Então, precisa de ter um cipeiro acima de 50 funcionários, Sr. Geraldo. Acima de 50 funcionários tem que ter um cipeiro. Abaixo de 50 não precisa, não, esse cipeiro. Tá? Que é uma coisa que a gente deveria pensar melhor, né? A gente até está trabalhando lá na Frente Ampla, e eu até, na reunião que a gente teve ontem, até falei que a gente tem duas classes de trabalhadores, né? Tem um que tem direitos trabalhistas, direitos que estão sendo atacados, tudo, né? Desde o golpe da Dilma, mas tem trabalhador que não tem direito nenhum, né? E muitos trabalhadores que não estão registrados, por exemplo, não têm direito nenhum. Então, quando a gente pensar aqui na segurança, a gente não pode pensar só em direito, né? Se você for pensar só em cipeiro, você vai ter que ter um salão de beleza com mais de 50 trabalhadores para poder ter um cipeiro, né? Não é justo aí. Tá? Agora deixa eu voltar onde que eu estava, que eu nem me lembro mais onde é que era. Estava na tabela. Tá? Bom, o importante aqui é o seguinte, tá? Olha, então, o plano de ação, então, para essa GRO aqui, para esse item aqui, então a gente fez um plano de ação. Por que a gente fez um plano? Porque deu um nível de risco alto, tá? Esse é o grande problema do PGRO, né? Se aqui, por exemplo, você fizer vamos supor, eu não cheguei lá ainda, né? A gente vai falar mais disso, nós falamos só por cima dos agentes ambientais, tá? Não chegamos aqui a falar especificamente de todos os agentes ambientais, mas um outro agente ambiental, por exemplo, que tem aqui, né, na tarefa de fazer unha, tá? Opa, deixa eu pegar aqui na mesma atividade de fazer unha, né? E com a fonte de risco também o cliente, aliás, cliente também. Opa. Um outro agente biológico que tem aí nesse caso aí do trabalho por exemplo, hepatite B. Você sabe, né, Maria Aparecida, que pode pegar hepatite B, né? Tem hepatite, micose. Tá. Para cada um desses, a gente tem que trabalhar diferentemente, tá? Então, se você vai falar de micose, é um jeito. Se você vai falar de hepatite, é outra linha. Por exemplo, vamos supor, você vai falar de micose, tá bom. Vamos lá. Então, micose, por exemplo, tá? É outro risco, tá? Para cada risco, a gente tem que colocar uma linha aqui, tá? A hepatite B, por exemplo, a hepatite B, a gente sabe que o contato, né,
é pelo sangue, né? Então, na hora que você vai tirar o bife da tua cliente lá, aí o alicate ele fica contaminado. Aí você, na hora que... Aí é mais fácil de você fazer, de você pegar, não você pegar em você, né, a micose, mas passar, ou a hepatite B passar para outra cliente, tá? Você vai fazer a unha de uma cliente, faz lá a unha dela. A hora que você vai fazer outra unha da outra cliente, você tem que tomar cuidado, senão você vai transmitir essa hepatite para outra cliente, tá? Então, na verdade, o meio de propagação, né, da hepatite, né, é pelo sangue, né? Pelo sangue, certo? Certo? Dermatite de contato também. É o que mais está dando nas pessoas, é dermatite de contato, né? Que dá na pele. Então, beleza. Vamos, em vez de micose, vamos deixar dermatite aqui. Tá? E aí a dermatite é pela pele, né? Então, para cada um desses riscos aqui, a gente tem que estar colocando um. Então, a hepatite, por exemplo. A hepatite, ela pode evoluir para a morte também, né? Ela é grave. Né? Pode evoluir para a morte também. No caso da dermatite, aí já não dá morte. Já é outro, né? Então, por exemplo, então vamos lá. Vamos para aquela tabelinha lá para a gente saber a severidade do risco, tá? Aí a gente já faz dos dois aqui. A gravidade. Olha, vamos olhar aqui a gravidade do risco. Então, no caso, por exemplo, da hepatite, né? Se a gente falou em morte, também tem que estar o índice 4, tá? No caso da dermatite, já é incapacidade temporária, né? A dermatite, você vai adquirir a dermatite, mas vai ter que... Aí passa um remédio... tratamento. Né? Então, no caso, por exemplo, vamos voltar lá para a nossa planilha de riscos lá, tá? Então, no caso, por exemplo, daqui, eu esqueci de ver aqui mas o efeito, o dano, né? Na verdade, o dano é a dermatite, né? A dermatite de contato é a doença. O dano vai ser o quê? Vai ser incômodo, né? Tá, incômodo, vou falar de incômodo, porque coceira, incômodo, né? A dermatite, ela não chega a doer, incomoda. Né? Ela incomoda. Então, no caso de morte, aqui a severidade para hepatite é 4, né? E para o incômodo aqui, a gente viu que é 2, né? Então, aqui a gente... Incômodo 2 e a morte 4. E aí a probabilidade, né? Aí o que acontece? Vamos lá para a probabilidade para a tabelinha da probabilidade também, tá? Probabilidade, tá? Aí a gente... assim, a probabilidade de ocorrência, né? Então, por exemplo, para a hepatite, né? A gente diria que é o quê? Porque, veja bem, para você passar para uma outra cliente, então é provável, se você não fizer nenhuma ação. Porque quando a gente faz aquela planilha na primeira coluna, você não pensa em nenhuma ação. A ação só vai usar depois, né? Então, se você não fizer nem nada, pegar o alicate, cortar uma cliente, depois passar e fizer a unha da outra com o mesmo alicate, sem usar... sem esterilizar. Sem esterilizar, sem nada, então é provável ou pouco provável. Então, a gente está aqui, olha, no caso aqui, provável
né? Então, seria, vamos supor, provável, 3, tá? E aqui também 3, tá? Então, deixa eu colocar aqui. E aqui, vamos supor que seja 2 aqui. Estou colocando isso aqui para depois só para a gente fazer um exercício. Depois esses números aí a gente pode até rever para melhorar isso daí, tá? Então, por exemplo, ó, esse é um bom exemplo, tá? Ó, 12, né? Para hepatite deu 12, tá? Então, para hepatite, se você for lá na tabela de risco, 12, né? 12... É alto. É alto. Então, 12 é alto. Isso. 12 é alto. Então, você vai ter que fazer alguma ação. Então, você vai ter que fazer também um plano de ação, tá? Para diminuir o risco. Mesma coisa. Você vai ter que fazer um plano de ação. O que você vai fazer com isso daí? Como é que você vai esterilizar? Você vai ter que fazer um plano de ação aí. Se, por exemplo, para dermatite, vamos supor que para dermatite deu 4, tá? Vamos supor que para dermatite deu 4. O 4, né, deu um risco moderado. Então, no 4, aqui, se você não tomar ação nenhuma, tá? Você não precisaria tomar ação, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, então aqui você precisaria fazer um outro plano de ação. Aqui já não precisa. Porque o 4, que sem fazer nada, ele já deu um nível de risco moderado. Se nos teus critérios de classificação deu que você não precisa fazer nada para riscos moderados, então você não precisaria fazer nada. Então, esse é o problema da NR1, tá? Se dá um valor alto aqui, aí você tem que fazer um plano de ação, relatório de acompanhamento, tudo aquilo que a gente fez lá com a Aparecida, tá? Se dá um risco menor, você não precisa fazer nada. Então, no PGR, né? No PGR, Plano de Gerenciamento de Risco, só vai ter esses planos de ação e relatório de acompanhamento dos índices que tiveram nível de risco alto. Se der o nível de risco baixo, vai ter aqui na planilha, mas não vai ter obrigado de colocar lá no plano, no relatório de acompanhamento, plano de ação, tudo. Entenderam? Esse é o grande problema da NR1. Acaba ficando no... Na verdade, eu vou tirar esse P aqui, para não confundir com plano, né? Gerenciamento de uma planilha. Então, vai estar no GRO o risco, mas você não vai tomar ação. Aí a Maria Aparecida vai falar assim, pô, mas Gilmar, mas eu preciso tomar ação para dermatite. Isso aí dá muito, né? Eu não posso ficar sem tomar ação aqui. Tudo bem, então vamos fazer. Só que as empresas, né, elas não vão fazer isso. O que elas vão fazer? Se der um risco abaixo do que aquele critério que ela estabeleceu, ela não vai colocar plano de ação, nem relatório de acompanhamento, nada. Entenderam? Então, esse é o problema que a gente está falando, né? Justamente da NR1. Se não der um risco alto aqui, você não precisa fazer ação. E se você não precisa fazer ação, não vai entrar no teu plano de gerenciamento de riscos, tá? Que é o que muitas empresas vão fazer. Elas vão analisar o negócio, de repente, estabelecer que o nível de risco é baixo e que não precisa fazer ação. Entenderam? Exatamente. Aí é que entra o funcionário, que o funcionário tem que tomar os cuidados e tomar esses cuidados. Por exemplo, porque senão ele fica doente. A empresa fica bem e ele fica lesado. Exatamente isso. Esse é o grande problema da NR1. Exatamente isso. Só que se o trabalhador não souber, não tiver consciência, ou se a empresa não der os meios para ele poder resolver o problema, não vai
não vai acontecer isso, entenderam? Entenderam o que eu estou falando? Eu estou entendendo. Está entendendo? Então, esse é o grande problema, tá? Então, o que vai acontecer aqui, né? Para todo risco, né? Então, aqui a gente vai sempre estar colocando aqui na planilha, né? Todas as fontes de risco, os agentes biológicos, tudo aqui, e dependendo do risco, a gente faz o plano de ação ou não, entenderam? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha lá uma caldeira, por exemplo, na empresa, tá? Uma caldeira, vou exagerar aqui, né? R13. A caldeira, ela tem uma exigência nas normas regulamentadoras. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um plano de ação para atender a NR13. Vamos supor que você tenha trabalho em altura, né? NR35. Aí você vai ter que fazer um plano de ação, né? Para trabalho em altura. Todos esses planos de ação que a gente está colocando aqui, para cada risco, para cada coisa, você vai ter que fazer um plano de ação e para analisar a eficácia, usar o 3 gerações, como a gente viu lá que exige na NR1, né? Não só o plano de ação, como também a eficácia. Então, o jeito que esse modelo que eu estou mostrando para vocês aí é justamente isso, né? E vamos supor, depois que você conseguiu fazer todo o plano de ação, relatório de acompanhamento, que foi bonito, ficou tudo bonitinho, certinho, vamos supor que você fez aqui um plano de ação, um relatório de acompanhamento para hepatite, bonitinho aqui, tá? Aí você diminuiu aqui de 4 para 2, né? Para 2, tá? E você já fez o plano de ação, tá? Todas as ações estão feitas. Aí o que a gente vai fazer, né? Transformar esse plano de ação, esse relatório de acompanhamento, num procedimento de trabalho. Então, sei lá, por exemplo, vou chamar aqui de procedimento 002, para a gente ter o mesmo número do plano de ação, tá? Que é o procedimento que você usou o plano de ação, né, para fazer o procedimento. Então, por exemplo, quando você completar esse 3G, que tiver bonitinho esse plano de ação para COVID e tal, você vai ter que pegar esse procedimento, esse plano de ação, relatório de acompanhamento, e transformar ele, né, num procedimento de trabalho. Entenderam? Fala, Neise, pode falar. Professor, que sempre a gente tem muita coisa para falar. Mas é assim, a gente está se encaminhando para o final, faltam 6 minutos. Eu acho que deveria abrir algumas considerações. Eu mesmo tenho assim, um ponto de vista sobre essa demonstração de trabalho que eu gostaria de partilhar. Quando o senhor estiver encaminhando para o final, para a gente fazer uma consideraçãozinha nesses 5 minutos. Pode falar, Neise. Eu teria até que completar uma aula aqui, né? Mas eu não vou completar. Eu vou deixar para a próxima, né? O objetivo dessa aula aqui foi mais fazer essa parte prática, né? Para o pessoal entender como é que funciona o sistema, tá? Porque depois a gente vai ter que colocar todos os riscos, todos os agentes. Então, por exemplo, né? Você no trabalho doméstico, aqui no caso a gente tem agente biológico aqui no caso da manicure, né? Depois, se ela tiver na manicure tiver produto químico, se na manicure tem problema de ergonomia, na manicure tem problema tal, dependendo do risco que der aqui, né? Aí a gente vai ter que fazer um plano de ação para trabalhar com produto químico, vai ter que fazer um plano de ação para melhorar a ergonomia, todo risco vai ter que fazer um plano de ação nos mesmos moldes que a gente fez aqui no caso da Covid. Entendeu? Entendi. É isso aí. Pode perguntar agora o que você quer perguntar.
O seu Geraldo também está em dúvida aí, mas pergunta você primeiro. Não, eu quero não, só estou fazendo umas considerações aqui. Eu acho que essa parte aí que não vai ser levada em conta quanto ao risco moderado, isso pode ficar a cargo, ou eu acho que os trabalhadores vão ter que tomar isso para si, como disse a Maria Aparecida, ou pela CIPA, ou por alguma liderança do setor, é uma coisa a ser pensada já, ou pelo sindicato, né? Para incorporar, materializar esse risco que tem a partir do trabalhador, mesmo que ele não seja considerado pela empresa, mas como prevenção para a própria classe trabalhadora. Exatamente. A outra consideração é que o plano de ação ele dá uma visibilidade muito grande da redução de riscos, né? Agora eu consigo ver de 16, mesmo que seja uma avaliação hipotética, parcial, mas a gente consegue reduzir com o plano em 50% os riscos. Isso, teoricamente, é muito importante, né? E é bom que isso seja visualizado por mais trabalhadores, tá? por mais operários, né? E é isso mesmo. Era só isso que eu queria falar. Não, é isso mesmo. Você pegou. Agora, o que a gente pode fazer também, né? A gente colocou aqui como 4, por exemplo, moderado, não tem que fazer nada, né? Vamos supor que a gente, dentro do nosso critério, mas a gente pode, por exemplo, dentro do nosso critério, falar assim: a gente vai fazer tudo para todos os riscos, né? De repente, o critério quem define é você, é a empresa, tá? Então, se é uma empresa preocupada com a segurança, com a saúde, ela vai fazer um critério mais vamos dizer assim, melhor, né? E quando agora não pense que as empresas vão fazer isso. Essa é a questão, né? As empresas vão falar: eu vou trabalhar de 8 para cima e acabou, de 8 para baixo eu não vou ter que fazer nada. Então, é isso que as empresas vão fazer. E é nisso que os trabalhadores, cipeiros, pessoas que vão trabalhar com isso, saber que o PGR, a NR1 é uma coisa boa, mas tem essas armadilhas aí que a gente está mostrando. Agora, você só vai entender essas armadilhas se você conseguir, você preencher essas planilhas, se você trabalhar com isso, se você entender isso, né? Se você não entender, aí fica difícil mesmo. Seu Geraldo, você levantou a mão também? Pode perguntar. Então, assim, Gilmar, e a todos aí, que o grande problema que a gente encontrou quanto cipeiro era a falta de formação para o trabalhador, porque nesse plano de ação, eu acho que aí deveria entrar essa questão de formação, como a Maria Aparecida falou, a Ney também, que dá uma formação para o trabalhador desse perigo. Porque na maioria das vezes, por exemplo, na fundição, uma coisa muito comum, os trabalhadores se achavam machão, e aí ele brincava com os perigos, com os riscos, né? Por exemplo, quando eu estava trabalhando com areia, que é chamada de resina, que era um material que, segundo informação, era fenólica, né? Então, corria risco até de adquirir um câncer e tudo mais. Silicose. Silicose, na sílica da areia, sim, com certeza. Também. Então, aí, assim, o trabalhador não tinha formação disso. Aí eles ficavam tudo doidos dentro da fundição, e a gente que era cipeiro também não tinha aquela formação que a gente está tendo agora, né? Tem que falar a verdade nesse sentido. E a gente se virava do jeito que podia. Quando eu ia conversar com um companheiro, dizer para ele: ó, isso aí está correndo perigo. Ele dava risada da gente, porque ele não tinha formação, né? Então, mais ou menos isso que eu queria falar, de que essa formação ela se coloca necessário, mas se faz necessário, né? Lá no local de trabalho, para poder, assim, para ter sentido, porque senão ela não tem sentido. Ela fica, assim,
uma briga muito séria com a empresa, com a direção, com a gerência, com todo mundo, com a chefia, né? Aí eles apontavam até na tua cara, assim, tá vendo? Aí, ó, ninguém respeita você aí, ó. É tipeiro, ninguém respeita. Então era um negócio muito sério, e deve ser até agora, né? Por isso que a gente tem que trabalhar de uma forma técnica, né? O que a gente está vendo aqui agora, na verdade, o que a gente está fazendo aqui não é nenhuma novidade assim para essas empresas, tá? Esse negócio de plano de ação, relatório de acompanhamento, na verdade é o que o pessoal chama de PDCA, tá? É um sistema de gestão que é justamente para atender o PGR, né? Que é um sistema de gestão da NR1. Agora, eu estou colocando aqui um modelo. Esse modelo que eu estou achando, né, que para explicar para o pessoal utilizar. Nada garante que a empresa vá fazer isso, tá? Que ela tem que fazer o plano de ação, a gente viu que tem que fazer. Tem que estar lá na NR1, ela tem que fazer o plano de ação. Que ela tem que avaliar a eficácia da ação, ela tem que avaliar. Que ela tem que registrar se foi eficaz, se não foi eficaz, por que não foi eficaz, também está em NR1. Esse modelo que eu estou apresentando aqui é um modelo que eu estou mostrando como fazer o que a NR1 está pedindo. Mas eu não me garanto que a empresa vai usar esse modelo, né? Ou vai usar esses critérios, ou vai usar essa tabela de risco, que nem a gente mostrou lá na outra que o Ciência trouxe aí, tinha lá parada de produção igual à morte. Quer dizer, então a gente vai ver muito absurdo aí. E se as pessoas não tiverem um modelo, não tiverem um entendimento de um modelo mais adequado, de como funciona o treco, vai ser muito difícil. E vocês viram que não é uma coisa simples, tá? Não é uma coisa simples. Eu sinto muito, que muita gente hoje não veio assistir a aula, tá? E eu não sei se pela gravação o pessoal vai conseguir entender, tá? Só que eu vou insistir para que as pessoas façam, né? Aliás, até faz parte se quiserem receber o certificado, vão ter que fazer, porque é uma exigência do curso. Desde o início a gente está falando aí que vai ter um trabalho prático. Mas não é uma coisa simples, né? É coisa trabalhosa. Mas é esse o modelo, tá? Vamos supor que aconteça, a gente vai começar a fazer análise de acidente, né? Na próxima aula, provavelmente. Próxima aula não vai ter aula, porque é feriado de finados, né? A gente só vai voltar, então, no dia 9. E a gente vai analisar acidente. Então, quando a gente for fazer uma análise de acidente, então a gente vai descobrir as causas do acidente, vamos fazer um plano de ação para evitar que aconteça novamente esse acidente, e esse plano de ação vai entrar também no PGR. Então, tudo vai entrar nesses planos de ação. Então, nós vamos fazendo plano de ação para cada risco, a gente vai ter que fazer um plano de ação. Para cada risco, a gente vai ter que fazer análise. Na verdade, para cada risco, a gente vai ter que colocar aqui na planilha. Agora, dependendo do risco, é que a gente vai fazer o plano de ação ou não vai fazer o plano de ação. Se é uma coisa que é muito leve, que não vai gerar nada muito grave, ou uma coisinha simples, que não precisar de plano de ação, aí não faz, que é o que as empresas vão normalmente fazer. Então, por exemplo, aqui no caso, fazer as unhas aqui. No caso, a dermatite não deu risco, então a gente não vai fazer plano de ação. Se a gente não fizer plano de ação, isso não vai fazer nada. Você sabe que pode dar dermatite, você sabe que é pela pele e tal, mas como o risco deu baixo, você não vai fazer nada, entendeu? Agora, pode fazer? Pode. Aliás, eu acho que deve, mas não é isso que a realidade depois vai trazer. Entenderam, gente? Pessoal que chegou depois aí, Emerson, Ricartiani, entenderam o que eu estou falando? Vocês pegaram um bonde meio andando? Não sei se deu para entender o que eu falei. Seria bom depois vocês assistirem o início da aula, seria legal. Entendeu? Sim? Beleza. Então, olha, vocês, tanto a Ricartiani como o Emerson, eu ouvi a Ricartiani falando que entendeu. E aí
já pensar numa atividade para vocês, tá? Para vocês, eles vão ter que fazer esse PGR, esse plano de ação para a atividade de vocês, tá? Então, o melhor jeito de aprender é fazendo, não tem jeito. Olhando não é o suficiente. Por mais que a gente faça um aqui, que a gente fez com a Maria Aparecida, eu pensei que ia dar tempo da gente fazer do trabalho doméstico e tal. A atividade mineral é legal, mas precisa ver, porque você não vai poder fazer. Vai ter que pegar uma atividade dentro da mineração, né? Uma atividade, não sei, né? Aí a gente precisa ver que pensar, porque. Olha, por exemplo, a mineração, né? Você tem que pegar a NR inteirinha, a NR, acho que é 32, né? Para a mineração, acho que é 32, 31, não lembro agora. E fazer um plano de ação para toda a NR. Né? Imagina o tamanho dessa plano de ação. Não vai ser pequenininho, não. Então, mas para aprender, seria bom você pegar uma parte da NR32. Sei lá, pegar só uma parte, né? Dar uma olhada na NR, falar, vou fazer dessa daqui. Aí você só faz daquela partezinha lá, você aprendendo a fazer daquela partezinha, você vai aprender a fazer com todo o resto, tá? Agora, depois análise de acidente, né? Se você for analisar o acidente, por exemplo, da Vale lá em Brumadinho, né? Ou mesmo lá de Mariana, né? O plano de ação para aquele acidente, né? É enorme, né? Então, e tudo porque aconteceu um acidente. Na verdade, eles não cumpriram a norma, né? Mas é um assunto para a gente conversar outra hora. A gente já está muito em cima da hora aqui, o pessoal já está meio cansado, né? Professor. Oi, fala, Maria. Terminou esse plano da manicure? Já terminou? Sim, o da Covid, sim. Tá? Da Covid, sim. Agora, falta fazer agora da hepatite, né? Depois, se quiser fazer da dermatite, mesmo com risco baixo, eu teria que fazer. Então, para cada risco, na verdade, a gente vai fazer. E depois, todos os riscos que a gente for identificando na manicure, a gente vai fazendo um plano de ação. Por exemplo, a gente vai fazer, mas isso depois que a gente vê todos os riscos também, né? Vamos fazer ainda nós vamos falar de agente químico, físico, biológico, vamos falar de ergonomia. Aí, quando a gente fala de ergonomia, por exemplo, tem problema de ergonomia, aí vamos ter que fazer um plano de ação para atender a ergonomia, entendeu? Na sequência desse. Quando chegar na ergonomia. A gente vai vendo agora os riscos, né? E depois, quando a gente vai, por exemplo, quando eu chegar na ergonomia, a gente vai fazer um plano de ação para ergonomia. Quando chegar na agente químico, a gente vai fazer um plano de ação para agente químico. Dependendo do agente químico, né? Aí vamos ver quais os produtos químicos que usa. Você já pode ir adiantando lá, dando uma olhada quais os produtos químicos que usa, para a gente poder depois pensar neles, né? Tá? Então, já vou vendo isso. Aí eu queria saber se eu vou ver essa parte aí para ir agilizando. Aí na doméstica, se desse um exemplo na tabela na sequência, seguindo esse exemplo, pegando os da atualidade, né? Doméstica, os que já estão aqui no grupo, né? Cada um não tem uma profissão. Se fosse fazendo na sequência, né? Conforme fosse, para ver se eles conseguiam entender melhor. Eu estou na doméstica. A Inês está fazendo. Eu comecei na doméstica, mas comecei errado já. Não, o professor falou que eu estou errado. Na verdade, a Inês adiantou. Ela pegou a gente que a gente. Já facilita. Ó, eu fiz uma história em quadrinho, né? De trabalho doméstico. Eu já passei para a Inês dar uma olhada. Depois eu vou passar aí, só para vocês entenderem. Mas eu queria passar depois para vocês, depois que eu falasse desses outros agentes químicos, físicos, biológicos e tal, né? Mas eu acho que eu vou começar com análise de acidentes, porque, na verdade, a gente tem que... Ficou sem som, professor.
É que está no final, professor, ele está cansado também. Está sem sinal. Caiu. Agora está desligado, está constando desligado esse microfone. O dele parece que está ligado. Não, está com símbolo de desligado o microfone dele. Agora está com símbolo de funcionando. Está me ouvindo, não? Sim, Agora sim. voltou. Ah, tá. Então, beleza. Então é isso, tá? Mas não se assustem, não, tá? Eu fiz uma história em quadrinho, né? De branco e preto. Só que quando eu fiz história em quadrinho era para tirar cópia Xerox, grampear, a gente mandou para um monte de gente. Agora eu fiz um outro modelo no PDF para você seguir indo lendo aí. Eu vou passar para vocês para dar uma olhada, tá? Na página das domésticas. Aí eu falo que é agente químico, físico, biológico. Só que quando a gente fez, eu não tinha Covid ainda. Então, ainda não tinha Covid, eu não falei de Covid na época. Falei de outros agentes biológicos, tá? Então, eu vou mandar para vocês também isso daí, para vocês entenderem quando a gente estiver fazendo de todas as atividades, tá? Beleza? Tá bom. Tá bom, então? Então, olha, uma boa noite a todas e todos. Até a Boa próxima, noite. se Deus Boa quiser. noite, fique com Deus. Bom feriado, tudo de bom aí. Bom feriado. E vamos treinando aqui para o próximo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Emerson? Tranquilo? Deixa eu parar a gravação aqui.